Vamos falar sobre a visão de trabalho do pipeline de vendas, que será essa tela que você vai acessar todos os dias do CRM. Aqui é possível ter uma visão de pipeline e também arrastar os cards das negociações de uma etapa para outra conforme o andamento dessa negociação. Um ponto muito interessante também é a forma de visualização. E no canto superior esquerdo, nós temos a opção de mudar o formato de visualização. Então veja, quando eu clico nesse outro ícone, eu venho para o formato de listagem de negociações. Esse formato é muito interessante quando você desejar fazer alguma alteração em massa. Então veja, quando eu seleciono essa negociação, já aparece essa tela superior onde eu consigo transferir essa negociação para uma outra pessoa, alterar o status dela, adicionar ou alterar algum desses campos, criar uma nova negociação ou até mesmo criar uma tarefa, mover essa negociação para um outro funil, exportar tanto em planilha CSV como PDF e também excluir. Então veja, eu vou alterar aqui o meu funil para um funil que tenha mais negociações. Então quando eu seleciono, aqui é possível alterar todas as informações dessas 3 negociações que eu selecionei. Então, é muito interessante para te ajudar na produtividade. Poxa, eu tenho 10 negociações para fazer alteração de status. Para você não precisar fazer uma a uma, você pode vir aqui, selecionar ela e na opção alterar status e alterar o status dela de uma forma mais prática, te apoiando aí na agilidade também e na produtividade. Voltando agora para a nossa visão de pipeline, alterando aqui no ícone do lado esquerdo, veja que aqui estão todas as minhas negociações. E essa tela de pipeline vai ser a tela que você mais vai utilizar. Então aqui é muito importante você sempre se atentar aos filtros, esses campos que tem aqui em cima. Então, para você observar em qual funil de vendas você está, em quais negociações você está verificando também. Caso o seu administrador tenha te incluído em alguma equipe, você vai conseguir observar aqui também as negociações da sua equipe, caso o administrador tenha dado visibilidade para você verificar isso. Aqui também é um campo que é muito importante e que acaba surgindo algumas dúvidas nesse início. Então veja que eu tenho algumas negociações aqui que elas estão como em andamento. Veja, essa daqui está em andamento, uma nova negociação, tem algumas que já estão como vendidas, mas eu não quero ver no meu pipeline para que ele não fique poluído, eu não quero ver todas as vendidas, eu só quero ver as que estão em andamento. Então eu venho aqui nessa opção de todos os status e eu altero para apenas as negociações que estão em andamento. Poxa, eu quero fazer uma análise aqui, eu quero ver apenas as negociações que foram perdidas, para eu entender quais que foram essas. Eu venho aqui também e eu seleciono negociações perdidas. Nesse funil eu não tenho nenhuma, deixa eu colocar em algum funil que a gente consiga ver essas negociações. Então aqui, veja que aqui eu consigo já ver quais que foram essas negociações perdidas e qual etapa elas foram perdidas também. Então é muito importante você sempre se atentar nesses filtros para que você consiga ter uma visão de pipeline mais facilitada, para que não tenha também muitas informações aqui, porque quando a gente coloca todos os status, vai aparecer todos os cards, veja, tanto as perdidas, como as em andamento, como as vendidas também. Então sempre se atente a esse pontinho aqui. Além de todos esses filtros que eu te mostrei aqui, nós temos o campo filtros. E aqui também é muito legal para você explorar, pois você consegue filtrar apenas por qualificação. Então veja, eu quero filtrar apenas as negociações que estão como muito quente, com a qualificação 5. Ou não, eu quero fazer um filtro aqui das negociações sem interesse. Ou ainda eu quero fazer por data da próxima tarefa, ou por empresa, ou ainda por algum campo personalizado que o administrador criou. Então você tem todas essas possibilidades de filtro para fazer quando você quiser fazer alguma análise aqui no seu pipeline.